Olá, minha gente, que bom que você está aqui comigo no meu canal, aqui no YouTube, para a gente conversar um pouco sobre um assunto muito sério hoje, que é a violência contra a mulher no Brasil. E dia 22 de julho é o dia de combate ao feminicídio no estado do Paraná. É uma data que marca, inclusive, né, a morte lá da Tatiana Spitzner, né, lá em Guarapuava, que foi um assunto que a doutora Márcia acompanhou muito de perto, ela que é delegada de polícia, e também coordenou por cerca de 4 anos as delegacias da mulher no estado do Paraná. Márcia, você viu muita coisa de perto, né, e trabalhou até 2020 na coordenação das delegacias. Mudou alguma coisa de lá para cá? Não mudou? O que a gente pode fazer para combater a violência contra a mulher? Eu estou na polícia desde 94 e uma das primeiras unidades que eu trabalhei foi também a Delegacia da Mulher. Ou seja, a gente viu uma evolução na lei muito grande, mas também vimos os números aumentarem muito. O número de violência contra essas mulheres não diminuiu. A partir de 2015 nós temos sim o crime de feminicídio que passa a existir como um crime, com uma visão diferente. Eu tinha uma promotora que a gente conversava, dizia assim, que não tem nome não existe, ou seja, as pessoas não viam as mortes de mulheres que já aconteciam. Então isso continua acontecendo. As leis têm melhorado, nós precisamos melhorar um pouquinho mais realmente a convivência dos seres humanos. A gente precisa desse respeito ser reativado. Pois é, e quando a gente começa a pesquisar os números de violência contra a mulher no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, a gente fica ainda mais assustado, né? Você vê aí números de a cada 4 minutos tem uma mulher sendo violentada, a cada 6 minutos uma mulher é vítima de violência. São inúmeros os dados de vários setores, né? Sendo ele da Justiça, do próprio Senado, a gente viu agora há pouco aí o dado de 4 minutos, né? Uma mulher é vítima de violência e tal. Enfim, é uma situação realmente muito grave. E talvez, realmente, Márcia, lá no começo da formação do cidadão, da pessoa, do homem em casa, seja a hora de começar a tratar disso, né? Exatamente esse retorno ao respeito. As pessoas têm que respeitar os pais e aprender assim a respeitar outras pessoas. Aí a gente vai conseguir diminuir esses números. O ideal, você sabe qual eu penso, né? É 0. A gente tem que trabalhar o foco no número 0. Mas, efetivamente, a gente precisa que as pessoas entendam que ofender a mulher não só já é crime, mas é uma falta de respeito próprio também. Não é necessário que se chegue a isso. E se a gente não tiver aquela ofensa moral, a gente não vai chegar a uma violência física ou a um feminicídio. Quer dizer, você, no primeiro sinal de violência, que pode ser, inclusive, a violência psicológica, né, já tem que tomar uma atitude, né? Não é só pode, Jason. Não existe outro tipo de violência se a psicológica não estiver lá. Sempre se inicia por aí. E é por isso que a gente diz que o crime de feminicídio ele é plenamente evitável. Por quê? Porque ele dá muitos sinais. Ele começa dando sinais lá atrás. É há muito tempo. E quando você fala nesses números de tantas mulheres são vítimas de violência, tenha certeza que o número é muito maior. Porque dificilmente uma mulher procura órgãos oficiais no primeiro momento. Dificilmente isso acontece. Então nós temos uma subnotificação enorme e que a gente sabe quando a gente conversa com a mulher e pergunta assim, foi a primeira vez que aconteceu? E ela começa a fazer vários relatos de situações que talvez ela nem entendesse que estava sendo vítima de violência naquele momento e muitas vezes o homem não entende que está sendo um agressor. Ele entende aquilo como normalidade. Por quê? Porque ele viu isso acontecer com os pais, ele viu isso acontecendo com os amigos. A gente tem que parar isso, né? Quer dizer, é muito importante o exemplo, né? Porque se o menino vê o pai tratando a mãe, né, de maneira violenta, não respeitando, né, atacando, quer dizer, essa criança tem potencial para no futuro achar que isso é normal, né? E não é. Normaliza-se a violência. Quando isso já acontece durante a vida toda, exatamente, é isso que acontece, o normal é que seja assim, vamos continuar fazendo assim. E não, a gente tem que refrear isso, entender que a gente tem que retornar àquele respeito que a gente conheceu lá quando criança, que isso retorne para as nossas vidas, porque isso sim vai fazer com que a gente pare de perder essas mulheres. Você acha que um trabalho, por exemplo, de educação, de formação, em casa, nas escolas, que a gente possa realizar, isso pode ajudar, pode ser uma ferramenta para combater a violência? É essencial que se faça assim. É essencial que a gente atinja primeiro as crianças. Por quê? Porque as crianças, elas atingem os adultos do seu entorno. Ela mesma recriminar o pai, olha, pai, não era assim que devia fazer. É aquela velha história da criança que fala para o pai botar o cinto de segurança, exatamente, né? É exatamente esse espelho que a gente tem do trânsito, né? Olha, está escrito ali que era 40 e aqui eu estou vendo que é 50. Então, exatamente essa mesma situação. Com as crianças a gente não planta só para o futuro, a gente planta para agora. Agora, falando no agora, Márcia, doutora Márcia Marcondes, falando no agora, as delegacias
da mulher, né? Seja no nosso município, no estado, estão preparadas para receber as mulheres, você acha? Sim, as delegacias têm esse preparo, mas a gente não quer que elas cheguem na delegacia. O ideal seria que a gente conseguisse resolver isso antes. Já com serviços sociais e de saúde e de educação, você consegue chegar nessa mulher antes, ensinando ela o que é o respeito próprio, né? Ensinando aos homens também. Porque veja uma coisa, às vezes quando a pessoa fala assim, não, a gente está falando só em defender a mulher. Já sou você pai de 2 meninas, vô de uma menina. É a seu favor isso também, porque você quer que as suas filhas sejam bem tratadas, você quer que a sua neta seja bem tratada, assim como trata bem a sua mulher. Exatamente. Então esse é um problema, a violência contra a mulher não é um problema da polícia, não é um problema da mulher, é um problema nosso, da nossa sociedade, né? E a gente precisa realmente trabalhar com projetos, com leis, né? Com programas que possam mostrar que isso tem que acabar e que a gente tem que educar e formar as nossas crianças para um futuro melhor e de muito mais respeito, né, Márcia? E a gente vai trabalhar para isso, né? Sem dúvida nenhuma. E aquela situação que tinha antes na polícia, que a gente só enfrentava a situação de violência ou ajuda à mulher depois que aconteceu o crime, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso antes. A violência contra a mulher é uma das nossas preocupações, a defesa da mulher é uma das nossas bandeiras. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais para saber muito mais aí das nossas propostas e dos nossos objetivos futuros. Tá bom? Muito obrigado. Clica aí, compartilhe também aí com se você gostou do conteúdo, dá aquele positivo lá, tal, né? Espero que seja assim para cima, né? Compartilhe aí com os seus amigos, tá bom? E divulgue aí também as nossas redes sociais. Obrigado. Obrigado, Márcia. Obrigada.